um homem brilhante, refinado e ousado. Um mestre dos disfarces que vai contra todas as regras. O anti-herói Arsène Lupin tá mais famoso do que nunca agora que a segunda temporada da série homônima chegou na Netflix. E, pra quem não sabe, ela foi baseada nos livros extremamente consagrados do francês Maurice Leblanc. Mas, apesar da série conseguir sim transpor toda a genialidade e o comportamento do Lupin para as telas, as histórias são bastante diferentes. Por isso, se você quiser conhecer essas diferenças e saber um pouco mais de uma história que vai te fazer rir, ao mesmo tempo em que te prende, confere o vídeo até o fim. Vem conhecer um personagem capaz de enganar até mesmo o famoso Sherlock Holmes. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bia, jornalista e apaixonada por livros. E antes de continuar com a história, eu queria pedir para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Deixa seu like, deixa seu comentário, vamos conversar, se você já viu a série, se quer ler o livro, deixa aí nos comentários me contando. Voltando ao assunto. As histórias do Arsène Lupin, elas estão divididas em 15 romances, 3 novelas e 38 contos, distribuídos em cerca de 24 livros. No Brasil, temos cerca de 19 desses volumes publicados por diversas editoras. Mas pode ficar tranquilo, porque essa não é uma saga em que uma história depende da outra para fazer sentido. Você pode muito bem ali escolher uma delas aleatoriamente e ter uma ótima experiência lendo. Aqui, a quantidade de publicações só serve para a gente ter noção de quanto sucesso os livros tiveram. E, só para vocês terem uma ideia, a astúcia do Lupin ficou tão célebre que em 1921, o autor Maurice Leblanc foi convidado pela polícia francesa para ajudar nas investigações. Mas como foi que tudo isso começou? Bem, quando Pierre Lafitte, editor e jornalista, portanto amigo de profissão do Leblanc, o convidou para escrever um conto policial em uma das suas novas publicações. Leblanc aceitou e, sem muita pretensão, em um mês escreveu o primeiro conto presente no livro Ladrão de Casaca, onde ele apresentava o Lupin pela primeira vez. Como foi um grande sucesso, o Pierre acabou pedindo para que ele continuasse nos próximos periódicos. Mas, como na França naquela época, contos de romance policial eram muito mal vistos, Leblanc teve que passar um tempo aí pensando no assunto. Mas, a partir do momento que ele decide sim continuar escrevendo, o Arsène Lupin passa a tomar cada vez mais forma e espaço. As inspirações para criar o personagem passam tanto pelo Edgar Allan Poe quanto pelo Émile Gaboriau. Da obra de Poe, ele teria sido inspirado pelo detetive Auguste Dupin e, na obra do Gaboriau, pelo detetive Lecoq. Apesar do claro contraponto apontado pelas pessoas entre o Sherlock Holmes e o Arsène Lupin, o Leblanc afirma que essa não foi uma das suas inspirações. Ele ainda teria dito que nunca tinha lido Conan Doyle quando escreveu Lupin pela primeira vez. Mas, a partir do momento em que essas associações começaram a tomar forma, ele foi lá, leu Conan Doyle e começou a se aproveitar disso para inserir o nome Sherlock Holmes em seus contos, como ali uma referência de detetive. E a vista grossa que o próprio Conan Doyle fazia em relação a isso acabou tendo que ser deixada de lado. Afinal, alguns anos depois, o Leblanc criou uma história chamada Arsène Lupin versus Sherlock Holmes, em que as duas figuras se enfrentam. Nesse momento, o escritor inglês pediu para que o nome do seu personagem fosse retirado da história. Leblanc, então, trocou o nome para Sherlock Holmes. O francês não perde a ironia nem nesses momentos. Sim, Leblanc era tão divertido quanto a sua obra. Na história, Lupin é extremamente inteligente, criativo e ousado. Eu tive a experiência de ler 2 dos seus livros. O primeiro, Ladrão de Casaca, reúne os 9 contos iniciais publicados nesses periódicos. É, inclusive, o livro que aparece na série. Já o Arsène Lupin vs Sherlock Holmes tem 2 contos principais divididos em várias partes. Nos 2 livros, o narrador da história é alternado entre o próprio Lupin e um amigo seu que conta ali as suas façanhas. A leitura é extremamente fluida, te fazendo rir, te prendendo até o fim, e eu sinceramente não conheço alguém que tenha lido e não se engajado com a história, ainda mais pela leveza do conteúdo. Em outras palavras, é a pedida perfeita se você não tem lido em muito tempo e quer voltar, ou se você acabou de sair de uma leitura um pouco mais densa e profunda e quer um livro ali para se divertir um pouquinho. E se você assistiu a série, talvez esteja se perguntando: mas será que eu vou ter spoiler? Será que eu já sei o que aconteceu? Vale a pena ler? Sim, vale a pena ler, porque quem viu a série não tem nenhum spoiler.
as histórias são diferentes, apesar de existirem ali na série várias referências aos livros. Um exemplo é o conto Colar da Rainha, que fala de uma joia que pertenceu a Maria Antonieta, foi depenada e vendida como se fosse original a uma família alguns anos depois. Nesse mesmo enredo, você conhece um personagem acusado do roubo do colar e você vê quais são as consequências dessa acusação. Em Arsène Lupin vs Sherlock Holmes, você também encontra referências e, mais do que isso, ideias que geraram personagens da série. Essas duas aqui são edições de bolso do selo Clássicos da Zahar, muito boas, ambas com a apresentação do Rodrigo Lacerda, que é editor do selo, além de um pós-fácil escrito pelo próprio Leblanc. Recentemente, eles também lançaram A Agulha Oca. A editora Príncipes também tem várias histórias do Lupin publicadas em português, e a editora Pandorga lançou uma versão de O Ladrão de Casaca com uma capa igualzinha que aparece na série. Lembrando que, se você tiver interesse em comprar o livro, acesse a minha descrição e clique no meu link da Amazon, porque comprando por meio dele, você ajuda o canal a se manter. É isso, boa leitura e até a próxima. Deixa o gato aí, ó, ele vai ficar quieto. Vai. A cara dele de quem vai ficar quieto. Fica quieto, vai. Tchau. Tchau.